Olá, meninas! Hoje nós vamos falar sobre os efeitos colaterais da pílula do dia seguinte. Vocês sabiam que mais de 70% das mulheres experimentam algum tipo de efeito colateral nas primeiras 48 horas do uso da pílula? E não é só apenas aquela náusea que você acredita ser. Então, eu vou dar algumas dicas também de como melhorar esses efeitos colaterais para que você passe por uma transição do uso da pílula do dia seguinte de forma correta e sem experimentar efeitos muito pesados no seu corpo. Então, se você ainda não tomou, pare um pouco, veja esse vídeo, que eu tenho certeza que ele vai ser essencial para você, tá bom? Eu sou o Dr. Pedro Caron, sejam bem-vindas ao meu canal sobre saúde da mulher. Meninas, as informações que eu vou colocar aqui nesse vídeo sobre efeitos colaterais da pílula vão salvar vocês literalmente. Primeiro, quais são os sinais que o teu corpo apresenta quando você toma a pílula nas primeiras 24 horas? Não é exagero, meninas. Nas primeiras 24 horas do uso, parece literalmente que vira uma montanha-russa hormonal o teu corpo. Por quê? Porque você está tomando literalmente 10 vezes mais a dosagem de progesterona habitual de uma pílula, então é muita progesterona. Lógico que isso vai estar associado a alguns efeitos colaterais. Ah, doutor Pedro, eu sei o que é, vai dar náusea, claro. Isso mesmo, meninas. Náusea é um dos sinais que está associado com o uso da pílula. Em torno de 50% das mulheres tem esse tipo de sinal. E aqui vai uma dica. Se você vomitar nas primeiras 2 horas que você tomou a pílula do dia seguinte, você tem que repetir a dose, porque parte da pílula que você tomou pode ter saído no suco gástrico que você vomitou. Então, se for menos de 2 horas, tem que tomar outra dose. Foi? Mas a náusea é só o começo, meninas. Você também pode ter aquela dor de cabeça forte, parece até uma facada entrando na tua cabeça, muito intensa. Por quê? Porque a quantidade de levonorgestrel da progesterona faz com que haja uma alteração hormonal que esteja mais propícia a você ter esse tipo de sensação. Horrível, claro, mas pode acontecer. Ai, doutor Pedro, eu tô com uma dor muito forte. Pode ser pelo uso da pílula nas primeiras 24 horas. Outro sinal que muitas vezes passa despercebido ou as pessoas não comentam é a sensibilidade mamária. A sensibilidade mamária pode ser muito intensa no começo, quando você tem aquele pico hormonal, a ponto de não conseguir nem encostar na mão de tanta dor que você está sentindo. Isso acontece pelo efeito da progesterona no teu organismo. E não podemos deixar de citar as cólicas. Você vai ter uma cólica, sabe aquela dor mais embaixo do ventre? Mas não uma cólica pré-menstrual, uma cólica mais intensa. Isso mesmo, porque faz com que haja uma contração uterina pelo uso hormonal e com isso você sente aquela sensação de cólica, de dor, que você quer ficar mais quietinha, mais agachada, para não sentir tanto desconforto abdominal, tá? Existe também a parte da fadiga, que é você ficar cansada demais para fazer uma atividade ou outra. Esse é um sintoma muito comum que pode acontecer ali nas primeiras 24 horas que você usa a pílula do dia seguinte. Quando que você deve se preocupar com esses sinais? Eu já vou falar disso um pouco mais para frente no vídeo. Mas antes, o que vai acontecer com a tua menstruação depois que você tomar a pílula do dia seguinte? Por que eu estou falando isso? Porque é o que mais gera ansiedade e estresse nas pacientes, meninas. Porque a tua menstruação pode ter vários desfechos diferentes e daí você fica, meu Deus, não desceu, era para descer, o que está acontecendo? Então, vamos falar um pouquinho disso. Existem 3 desfechos frequentes para o uso da pílula anticoncepcional, devido à grande quantidade de progesterona que você toma, meninas. Essa progesterona, ela impede a ovulação, certo? Então você acaba não ovulando e também altera o muco cervical do endométrio. Então também impede o embrião de nidar ali, tá? De colar dentro da parede do útero. Quando você toma pílula, o desfecho mais comum que acontece, mas às vezes deixa você estressada, é 3, 4 dias depois que você tomou a pílula, pela grande quantidade de progesterona, você irá menstruar. Nossa, doutor Pedro, sim, é isso que eu desejo e tal. Mas, meninas, esse é um dos desfechos. Tem outros 2 que acontecem e mesmo assim a pílula funcionou e deixa vocês muito estressada. Você tomou a pílula e dependendo da fase do seu ciclo que você está, se no começo do ciclo ou no final, principalmente no começo, você pode acabar não menstruando 3 dias depois. Ai, doutor Pedro, era tudo que eu não queria que acontecesse. Mas isso pode acontecer, então você fica sem menstruar. Quando que você vai menstruar?
No desfecho número 2, você pode menstruar habitualmente. Quando você iria menstruar? No teu ciclo regular ali, mais ou menos naquela data que normalmente vem. E a pílula funcionou, mesmo que você não tenha menstruado antes. Esse é o segundo desfecho. O terceiro, e é o que deixa vocês muito, muito, muito estressada, é aquele em que você usa a pílula e não menstrua na data correta e nem adianta, atrasa a tua menstruação. Doutor, eu fiz teste de farmácia, tá tudo certo, mas mesmo assim eu não menstruei. E aí, isso pode acontecer? Pode. Quando você usa a pílula do dia seguinte, você pode ter uma bagunça do teu ciclo hormonal pela quantidade de progesterona por até 2 a 3 meses. Normalmente com um já resolve, mas existem essas questões de atraso e mesmo assim você não está grávida, a pílula funcionou. Então, o que que você faz nessas horas? Bom, faz o teste de farmácia, vê que está negativo, fica tranquila, espera a sua menstruação descer. A princípio é isso. A bagunça hormonal se dá pelos níveis de progesterona. Foi? Agora vamos falar de um tópico muito importante, que é o impacto psicológico que a pílula dá na pessoa que usa. Muitas vezes você fica preocupado com sintomas com a menstruação, mas e a mulher e a paciente que está usando a pílula? Como que ela fica? Estudos mostram que mais da metade das mulheres que usa a pílula do dia seguinte pode ter algum impacto de tristeza eh, ou estresse, depressão por ter usado a pílula. Por mais que seja um alívio até a hora da menstruação e saber que deu certo, isso causa um pouco de frustração e tristeza para a paciente. Então, muitas vezes esse lado é deixado de lado e necessita de um acompanhamento. Então, muitas mulheres relatam ansiedade, tristeza, uma melancolia profunda ali 24, 72 horas depois do uso da pílula do dia seguinte. Às vezes não sabem nem explicar por quê, mas esses sintomas estão associados com o uso por uma sensação de vazio de você ter tomado a pílula do dia seguinte. Então elas relatam que tem um vazio, que algo de diferente está acontecendo, não sabem descrever direito como, mas que existe essa situação. Então, a paciente começa a ter pensamentos obsessivos sobre a gravidez, mesmo ela sabendo que toma pílula, que está tudo certo, ela fica, putz, será que eu estou grávida? Será que está acontecendo? Essa ansiedade começa a tomar conta, pensando no futuro, como que eu vou cuidar do filho, não vai dar certo, se der certo, e são sintomas comuns. Isso pode acabar levando a um episódio de irritabilidade na paciente por esse estresse demasiado, essa tristeza, essa ansiedade que está passando por ela ali, coisas que normalmente não te incomodam, começam a incomodar. Você começa a brigar com uma pessoa, um parente ou outro, você começa a ter uma discussão que normalmente você não teria porque você não está no teu estado emocional normal. Você está tendo algum tipo de situação que está te deixando mais estressada e completamente compreensível e tem que ter cuidado e tratar. Existe ainda o que a gente chama de névoa mental, que algumas mulheres, devido à quantidade de estresse, privação de sono, porque você fica preocupada com o teu ciclo, se deu certo, não deu certo, você acaba tendo essa névoa mental que é, você tem dificuldade de se concentrar, parece que o mundo está em câmera lenta, o cérebro está mais lentificado, tudo parece que está mais lento para você. Isso a gente chama de névoa mental e acontece. Muitas pacientes relatam isso, está associado a toda a questão de estresse, ansiedade, irritabilidade e privação de sono que você sente nesses dias até o despejo da pílula do dia seguinte a acontecer. As pacientes às vezes ficam nervosas por isso estar acontecendo, mas isso é um efeito comum e pode estar presente nas mulheres que usaram a pílula do dia seguinte. É importante, se você tiver uma rede de apoio, avisar as pessoas próximas que você tomou e que precisa desse apoio, que pode mudar o teu humor, ter essa alteração, para que você fique mais tranquilo e tenha um apoio nesse momento tão delicado. Agora falando da parte mais crítica do vídeo, quando que os efeitos colaterais, que eu já falei de muitos, podem ser um sinal de alerta para você procurar atendimento ginecológico médico. Se você começou a sentir uma dor abdominal muito intensa, dor, encostam ali, dói, só de relar na barriga você sente dor, sente uma alteração do teu padrão intestinal, isso é um sinal de que você deve sim procurar atendimento, ver por que você está doendo, não é por ter tanta dor, você pode ter uma cólica importante, mas se ficar uma dor que você não consegue nem suportar, atendimento médico, tá? De imediato. Se você começa a ter sangramentos muito fortes, troca de absorvente a cada 1 hora, 2 horas, às vezes o absorvente noturno está encharcado, isso não é um bom sinal, meninas. Por que você está perdendo tanto sangue? Não é para um efeito de pílula do dia seguinte ter tanto sangramento. Às vezes você está eliminando coágulos maiores que uma moeda de R$ 1 ou maior que uma caneta, uma coisa assim maior, cheia de coágulo vermelho.
Isso também não é para acontecer. Se você começa a ter muito sangramento e coágulos, também precisa procurar o pronto atendimento para ver o que pode estar de errado com você. Alerta máximo, não preciso nem dizer, falta de ar no peito, problema, dificuldade para respirar, problemas respiratórios, você tem que passar de imediato na unidade para avaliar se tem alguma coisa, será que você fez algum tipo de trombose, alguma questão que possa estar dando um tromboembolismo pulmonar. Então, falta de ar, sempre é bom passar consulta. Vômitos de repetição, você começa a ter muitos vômitos, não para de vomitar, passa mal, febre, tá suando frio, é também são sinais de alarme para você checar o porquê que você está passando mal. Por que você está tendo tanto vômito? Você pode ter muitos enjoos, um vômito, outro, mas vários repetidamente, tem que passar em consulta também para avaliar o que está acontecendo. E eu vou falar um sinal que muitas vezes é ignorado pelos pacientes, médicos e passa despercebido. Se você tem alergia, então alergia à pílula pode acontecer, você tomou, passou umas horas, então você começa a ter muita urticária, começa a ficar vermelho, se coçar, se coçar, se coçar. Você tem que passar imediato no hospital para usar as medicações antialérgicas e você não ter um choque anafilático, fechar a tua glote e você deixar de respirar. Então, não é um sintoma comum, muitas vezes passa despercebido, mas se você usou e começou a ter alergia, uma crise alérgica, é importante passar para que você não tenha nenhum tipo de choque, tá bom? A regra de ouro que eu digo para vocês é: se você tem alguma condição pré-existente, seja cardíaca, neurológica, vascular, é importante sempre você consultar o seu ginecologista antes de usar a pílula para avaliar se isso pode ser um problema para você ou não. E, meninas, vocês são muito inteligentes. Nunca ignore seu instinto. Se você acha que parece que tem alguma coisa errada, você simplesmente vai lá e passa em consulta. Ah, não está normal, não é meu organismo, achei que ia ser de tal jeito, sai de tal forma. Passa em consulta para você ficar tranquilo e não ficar com nenhum peso na consciência, tá bom? Mas esse vídeo aqui, ele também é sobre o que você pode fazer para evitar alguns efeitos colaterais. Eu vou dar algumas dicas aqui importantes para vocês ficarem mais tranquilas e evitar esses efeitos. E com isso, ter uma passagem mais tranquila com o uso da pílula do dia seguinte. Bom, então, começando, se você ainda não tomou a pílula, o timing tem que ser importante. O ideal é que você não tome ela de estômago vazio, porque se você tomar ela de estômago vazio, você vai ter mais efeitos colaterais, seja de mastalgia, de sensibilidade mamária, e todos eles. Então, o ideal é que você coma uma refeição antes, para depois você tomar a pílula. Isso melhora um pouco a absorção e não vai de cara no estômago, causando mais efeitos colaterais do que deveria. Então, primeiro, estômago cheio. O que eu diria que é bom? Comidas leves, né? Frutas, verduras, uma saladinha, nada muito pesado para você não ficar com náusea e vômito. Você ter o estômago cheio previne que você tenha mais chances de episódios de náusea e vômito. 2. Gengibre. O gengibre, ele é anti-inflamatório, antioxidante, ajuda a diminuir os efeitos gástricos e com isso vai melhorar muito a tua aceitação dos efeitos colaterais da pílula do dia seguinte. Então você consumir gengibre associado à tua refeição vai melhorar os sintomas. Mais 2 pontos muito interessantes: vitamina B6, se você tomar 25 miligramas ali via oral, ajuda bastante, um comprimido de 8 em 8 horas, e também manter uma hidratação vigorosa, 3 litros de água a dia, ou água de coco, água mineral, você consegue hidratar e com isso prevenir alguns sintomas. A hidratação ajuda muito, principalmente contra a cefaleia, dor de cabeça forte, porque você se mantém hidratado e com isso dificulta a chance de você ter mais dor ali na região cefálica na sua cabeça. Para os seios, use um sutiã firme e sem aro, né, para que não fique roçando ali e você sinta mais dor. Exercícios físicos de leve a moderada intensidade, nada muito forte, uma caminhadazinha, no máximo uma hidroginástica, para você se manter ativa e tentar equilibrar a tua parte hormonal. Isso também ajuda você a prevenir alguns sintomas e efeitos da pílula do dia seguinte. Para regular o sono, além de você fazer a higiene do sono e deitar uma hora antes, tentar ler o livro, não ficar com a luz do celular na cara, vale a pena também usar a melatonina. Você pode usar a melatonina em gotas, 3, 4 gotinhas, já ajuda também a regularizar teu sono para que você durma bem e evite acordar estressada, com irritabilidade e não ter tanta ansiedade pensando no próprio efeito da pílula do dia seguinte. E aqui vai uma dica de ouro
Seja gentil com você mesmo, você está passando por um processo muito difícil e importante na sua vida. Tenha paciência com você, as coisas podem estar um pouco mais complicadas nesses próximos dias, estarão mais complicadas, mas eu tenho certeza que você vai tirar de letra. Faça um diário dos seus sintomas, anote se eles vão piorando ou melhorando, a tendência é melhorar depois ali das 24, 48 horas, e qualquer alteração, busque o seu ginecologista, tá? Se você já sofreu algum tipo de alteração ou já teve algum tipo de problema, comente aqui com a gente como que foi, o que que você fez para fazer melhorar. Tomou algum chá, comeu alguma comida diferente? Se você gostou desse vídeo, não esqueça de dar like no canal, se inscrever. Toda semana eu faço conteúdo novo sobre saúde da mulher para a gente discutir. Um abraço a todas. Tchau, tchau.